procedimento de diligência sigilosa, número 07/2022, 17662, lixo 6, que tramita perante a terceira promotoria de Justiça da Comarca de Canoinhas, com apoio do GEAC, Joinville e GAECO. Compareceu o senhor Gilberto dos Passos, acompanhado do seu advogado, Dr. Paulo Henrique Polino Blinski. Doutor, a sua OAB, por gentileza? 9539 SC. Obrigado. Seu Gilberto, eu pergunto se o senhor veio de espontânea vontade e se, como pretenso colaborador, abre mão do seu direito ao silêncio para prestar suas informações. Doutor Renato, vim de livre e espontânea vontade, estou aqui para colaborar e abro mão do direito de permanecer em silêncio. Obrigado, seu Gilberto. Nós vamos falar, então, no anexo 3, sobre a organização criminosa que se desenvolveu em relação aos ônibus e transporte escolar de Canoinhas, envolvendo ali as contraprestações ilícitas da empresa Transporte Fertamento Santa Cruz e Coletivo Santa Cruz, seu Gilberto. Se o senhor puder nos contar com detalhes aí como tudo isso começou, no início da campanha, envolvendo também o seu Miguel, seria bem interessante. Está certo, doutor. Eu fui convidado para uma reunião na casa do senhor Miguel Ieira, talvez até antes de nós assumirmos o governo do município de Canoinhas, mas nós já tínhamos obtido a vitória no pleito eleitoral. Chegamos à casa do senhor Miguel Ieira e lá estava o senhor Wilson Dams e o senhor Rodrigo Dams. E durante um jantar, um churrasco que estava lá sendo promovido, o senhor Miguel Ieira iniciou uma conversação a respeito do transporte escolar do município de Canoinhas, dizendo que ele gostaria de participar, tudo mais e tal. E nisso, houve uma preocupação pelo lado da família Dams, que já está lá no mercado prestando esse serviço há mais de 30 anos. E aí eles chegaram a se propostear, para que o Dams desse guarida na licitação, ele ficaria com algumas linhas do transporte. E aí conversaram e tudo mais tal, e chegaram ao entendimento. E daí, a partir daquele entendimento, o vice-prefeito Renato Pique e eu teríamos uma parcela de propina mensalmente recebida por parte da empresa de transportes coletivos. Certo. Então ficou decidido nessa reunião ali que haveria esse pagamento mensal. Sim. Quanto seria desse pagamento mensal? Doutor, foi conversado em duas situações: 10% do pagamento da fatura, menos os impostos. E num outro momento foi conversado dentro desse mesmo jantar em 7% menos os impostos. Então, mas ficou acertado que essa propina seria mensalmente, certo? Sendo repassada para o vice-prefeito Renato Pique e para mim. Só entender, senhor Gilberto, já tinha acabado a campanha. Isso era alguma coisa relacionada à campanha ou era propina mesmo? Não, era propina mesmo, porque seria um recebimento mensal, doutor. A partir do recebimento da empresa da prefeitura, eles fariam os trâmites e entregariam os recursos. Tá. O senhor poderia então nos contar como aconteceu esses pagamentos, se era direto ao senhor, se o senhor recebia diretamente dessas pessoas, quantas vezes isso aconteceu, ou se era o vice-prefeito que recebia, passava ao senhor, como é que ficava isso? Bom, então, doutor, no início, nos primeiros meses, estava muito confuso ainda, mas eu me recordo de um mês, não me recordo precisamente o mês, mas um mês o senhor Rodrigo Damos fez o repasse da propina diretamente a mim, ao em torno de 22 ou 23 mil reais, certo? Eu não conferia o valor que era pago para eles, mas ele me fez esse repasse. Nos demais, o vice-prefeito Renato Pique recebia os valores e, de vez em quando, me passava metade, ou ficava um tempo com ele, de repente me dava um mês todo, e assim por diante. O senhor lembra quantas vezes o senhor recebeu do Renato Pique? O senhor disse do Damos, ou o senhor se recorda de uma vez? De uma vez. Tá. Como é que foi essa entrega do Damos? Lembra se foi na prefeitura, se foi em outro local, como é que foi? Eu me recordo que eu estava no bairro Sossego, próximo ao cemitério municipal, quando
O Rodrigo Danos manteve contato comigo, perguntando onde eu estava. Aí eu disse a ele que estava ali, verificando uma questão de uma obra que provavelmente seria feita ali na rua Adolfo Voigt. E aí ele foi até lá. Saiu do carro dele, entrou no meu carro, com envelope, né, vim trazer e tal. E daí não me falou quanto que tinha lá, apenas me entregou, deixou o envelope no chão do carro. Depois fui verificar que tinha em torno de 22, 23 mil reais. Certo. E quantas vezes o senhor lembra de ter recebido, então, do vice-prefeito Renato Pique? Como é que ele entregava? Se ele entregava um dinheiro, se era na prefeitura, se era na sua casa? Como é que funcionava isso? Às vezes ele me chamava até a empresa dele, a Brasil Veículos, às vezes na prefeitura municipal, às vezes passava na minha casa, ou às vezes perguntava onde que você se encontra. Eu falava, ô prefeito, onde o senhor está? Ah, estou em tal lugar. Ele passava lá, me entregava, certo? Eu acredito, doutor, que recebi a maioria das vezes, dos meses, mas não com a frequência, né? Tinha vezes que ele acabava ficando para ele, não me repassando. Ele dizia que ele estava que eu estava na frente dele em relação a uma propina, alguma coisa, não explicava muito bem, mas ele me engrupia, me tirava algumas vezes, mas eu recebi muitas vezes das mãos do vice-prefeito Renato Pique. O senhor sabe dizer se eu participava, ou participou, ou teve conhecimento de como acontecia os processos licitatórios, se havia direcionamento, se não havia direcionamento, se prometeram dinheiro para outras pessoas, ou deixaram de prometer, ou o senhor não se envolvia nesse aspecto? Na licitação, doutor, eu nunca me meti, sabe? Eu nunca pedi para direcionar, nunca opinei, nunca a empresa, de repente, eu preciso que retire isso, nunca aconteceu comigo. Sempre o vice-prefeito Renato Pique, porque inclusive no primeiro ano do nosso governo, no primeiro governo de 2017, ele foi o secretário de administração. Daí ele tinha uma equipe lá que trabalhava com ele, e ele, para de repente até facilitar essa relação dele lá dentro, de organizar essas propinas, ele dava adicionais para os funcionários da Secretaria de Administração. Né? O 30% o famoso 30% lá de adicional e mais alguma coisa que o funcionário pudesse, ele ia ter direito, ele dava. Então, daí ele acabou premiando praticamente toda a equipe da Secretaria de Administração com esses bônus. Mas só para eu entender, esses bônus eram bônus teoricamente legais, né? Era pago pela prefeitura, né? Sim. Eles só davam interpretação para ajudar, não é isso? Perfeito. Tá. O senhor falou que disse que recebeu vários meses, né? Tem ideia de quantos meses faltaram do seu governo essa propina do Coletivo Santa Cruz? Eu acho assim, doutor, que quando não aconteceu foi durante a pandemia, né, que houve aquela suspensão e não houve o pagamento. Mas eu me recordo que nos primeiros meses eu não recebi, tanto que um empresário disse, né, ao prefeito Adelmo lá, que o vice-prefeito Renato Pique estava me passando para trás, que não estava me repassando, né, os valores do Coletivo Santa Cruz. Então, e alguns meses ele dizia que eu estava devendo para ele, ou às vezes até nós se desentendíamos, né, arrumava alguma encrenca comigo, digamos assim, alguma discussão, para nós ficar um tempo sem se falar, coisa parecida, para que ele não tivesse que passar para mim, né, às vezes até propositalmente, né, e eu também não tinha coragem, às vezes, de cobrar por conta de que eu, né, supunha que ele poderia me gravar, que ele poderia, enfim, usar as artimanhas para me prejudicar. Entendi. Quem participava desse grupo? Então, o senhor falou o Rodrigo, né, Uhum. O Wilson Danos, né, que era o pai. Isso. O Pique. O senhor. Sim. Tinha mais alguém que participava disso? Sabe se o secretário de administração, o Diogo, ajudava, não ajudava? Olha, o Renato Pique sempre me disse que o pagamento era para ele. Toda a vida, segundo ele, era para ele, que ele não confiava em ninguém para pegar o dinheiro. Né? Tanto que ele falava que não poderia eu falar para os meus, né, família, esposa, irmão, e ele não falaria para a esposa e para a família dele também. Então, segundo ele, era só ele. Talvez na questão da licitação, talvez o Diogo, né, por ter conhecimento e domínio de tudo lá, talvez possa ter contribuído. Não tenho certeza disso.
Então, o seu envolvimento nesse foi o recebimento Foi o desse valor recebimento. e o acerto inicial. Sim. O seu Miguel, ele entrou nesse esquema, depois ele saiu? Como é que foi a história do seu Miguel aí, né, que o senhor disse? Olha, talvez o Miguel tenha recebido alguma coisa lá no início, mas depois o Miguel reclamou para mim que não houve o compromisso firmado com ele não foi cumprido. E que daí ele começou a virar um algoz da família Dantas. Certo. E sobre a fiscalização desses contratos, você sabe quem fazia? O senhor deu alguma ordem de não fiscalizar direito, de não cumprir, ou o senhor não se envolvia nisso? Nunca, doutor. Nunca eu disse em nenhuma secretaria que, né, eu sempre até cobrava que houvesse fiscalização dos contratos, que os produtos adquiridos, serviços contratados fossem sempre fiscalizados e recebia um feedback da equipe que acontecia. Tanto que eu só fiquei sabendo de que tinha quilômetros que estavam no contrato e que não estavam sendo feitos quando aconteceu a operação. Eu não sabia, tanto que daí a gente recebeu a informação de que o GAEP estava em algumas linhas de transporte no interior, e aí eu chamei o responsável pelo contrato, o senhor Luiz, não me recordo o nome completo, Luiz Fernando, lá da Secretaria de Educação. Certo. Chamei ele até a minha sala e perguntei a ele, olha, estou sabendo que houve uma fiscalização do transporte escolar. Está tudo certo, está tudo sob controle, está tudo correto. E ele me garantiu naquela oportunidade que sim, estava tudo certo, estava tranquilo. Só depois que eu fui saber que havia lá uns trechos que não eram cumpridos. Então era cerca de R$ 23 mil por mês que o senhor e o senhor Renato Pique recebiam. Sim. Em tese iriam dividir, mas o senhor acredita que ele algumas vezes ficou com mais dinheiro que... Alegando que supostamente eu devia para ele, ou que eu tinha pendência com ele, coisa parecida, mas era mais ou menos esse valor. Perfeito. Doutor Luan, alguma complementação? Só gostaria de saber, Gilberto, se você tem algum controle ou qual ideia você dá para a gente do valor total que você recebeu desses contratos. Essa propina era mais ou menos 11 mil por mês para cada um? Isso. Só que, às vezes, o vice-prefeito Renato Pique, ele estipulava que um mês eu ficava, um mês ele. Aí, às vezes ele esquecia de mim e ficava com ele. Então, mensurar, doutor, o valor que eu recebi, eu, infelizmente, não consigo mensurar. Certo. Esse esquema, ele funcionou, o senhor mencionou que não funcionou durante a pandemia, certo? Sim. Né? A pandemia começou ali, quando parou tudo da pandemia mesmo, foi março de 2020. Né? Foi suspenso daí, foi suspensas as aulas, né? E foram suspensos os serviços de transporte. Certo. Mas desde quando que começou esses pagamentos que foram até março de 2020? Como que começou? Quando? Quando começou, doutor, foi no início de 2017. Parece-me que foi conversado alguma coisa que haveria uma renovação de contrato. Haveria uma renovação de contrato e talvez a partir daquele momento que a gente recebesse. Essa é a informação que eu obtive, sabe? Eu confesso ao senhor que fui, talvez, assim, pouco caprichoso na situação de conferir, eu particularmente, os contratos. Eu não sabia se aquela informação que eles me vendiam como verdade era verdadeira. Entendido. O senhor mencionou que foi conversado primeiro 10% do pagamento e depois 7% naquela mesma reunião, né? Sim. Era uma reunião que estava sendo feita num momento de renovação, então, desse contrato, é isso? Eu acredito que sim, doutor. Eu acredito que sim, porque eu, para ser bem sincero com o senhor, eu ficava meio alheio a essas questões, sabe? Porque eu sempre tive medo disso aí. Então, eu deixei eles conversando, certo? Né? Depois, o Renato me passava, vai ser tantos por cento fora os impostos, tal. Mas eu nunca fui lá conferir se aquele valor batia o valor pago da nota, o percentual e menos os impostos, aquela questão ali, eu nunca me preocupei em verificar, sabe? Sempre foi o Renato Pique que comandou essa questão. Mas nessa reunião, ficou ajustado no final das contas que seria 10% ou que seria 7%? Olha, eu acredito, doutor, que seria... Puxa, eu não posso precisar do senhor, eu sei que é 10% ou 7%.
Tenho certeza que esses 2 percentuais, não sei qual deles que nós efetivamente recebíamos. Uhum. E parte desse dinheiro, então, que o senhor disse que esse dinheiro o senhor recebia ele em espécie, parte desse dinheiro, então, foram os 170 mil que o senhor usou para comprar os caminhões daquele dinheiro de propina que o senhor mencionou no anexo 1? Eu não diria, doutor, que foi esse recurso, sabe? Porque, na Tá, verdade, era fracionado os valores recebidos, né? E a compra foi lá em 2020. E como isso, eu tinha contas com algumas das pessoas que eu já mencionei, eu acabava pagando essas contas também. certo, entendido. Mas nessa época que o senhor comprou os caminhões, né? O senhor tinha dinheiro que vinha de propina, do Sim. transporte escolar e de onde mais? Aí vinha de outras empresas que eu vou estar narrando ali, que o Certo. Renato Pig me passava, de outras empresas que prestavam serviço ou obras para o município.